Olá, eu sou Francisco Mota e hoje tenho um BYD Atto 2 para testar aqui no canal de YouTube Targa 67. O Atto 2 é o mais pequeno SUV da BYD, posicionando-se logo abaixo do Atto 3. Ele vem completar a oferta da marca neste segmento super importante, dos B-SUV, realmente o mais disputado na Europa. Nos próximos minutos vou à procura de resposta para 3 perguntas. A primeira é saber como é a vida a bordo aqui dentro do Atto 2. A segunda, saber que tal se comporta em estrada este pequeno SUV. E a terceira, claro, calcular as autonomias reais, tanto em estrada como em autoestrada. Por isso já sabe, fique por aí. O Atto 2 tem 4,31 metros de comprimento, praticamente o mesmo que o Peugeot E 2008, a referência da classe no nosso país, pois lidera as vendas. O Atto 2 utiliza uma versão da e-Platform 3, conhecida de outros modelos da BYD, mas neste caso com suspensão traseira de barra de torção, mantendo a McPherson na frente. No entanto, continua a não ter um piso convencional. Em vez disso, usa a caixa da bateria para o mesmo efeito, naquilo que a marca chama Cell to Body, contribuindo para subir a rigidez torcional em 32% e reduzindo a altura sobre os bancos. O motor está montado na frente, junto com o inversor, a transmissão e todos os periféricos, naquilo que a BYD chama uma montagem 8 em 1. A tração também é às rodas da frente. O motor elétrico faz um máximo de 16.000 rotações por minuto e debita 130 kW, o equivalente a 177 cavalos, e 290 Nm de binário máximo. Quanto à bateria, tem química LFP e as habituais células em lâminas da BYD, a chamada Blade Battery. A capacidade é de 45,12 kWh e pode ser carregada a uma potência máxima de 11 kW AC ou 65 kW DC. No segundo caso, demora 37 minutos para ir dos 10 aos 80% de carga. Existe uma bomba de calor de série e função V2L. A autonomia anunciada é de 312 km em ciclo combinado e de 463 km em cidade, tudo segundo as normas WLTP. Curiosamente, a bateria de 12 volts também é LFP, suportando 3.000 ciclos de carga-descarga em vez dos habituais 500 ciclos das baterias convencionais. Wolfgang Egger continua a ser o diretor de estilo da BYD, por isso não admira que o Atto 2 siga a mesma linha do Atto 3. Tem linhas discretas, uma faixa negra e metálica a unir os faróis e outra faixa iluminada a unir as luzes traseiras de LED, com um efeito de nó nas extremidades. A silhueta é de um SUV convencional, com um capô quase horizontal e deixadilho plano e relativamente alto, 1,67 metros, para uma distância em trecho de 2,62 metros. Os pneus são de perfil alto, para encher bem as cavas das rodas, que têm uma moldura negra para acentuar o efeito de altura ao solo. Nas embaladeiras há umas figuras geométricas para o mesmo efeito. Para quem conhece o interior do Atto 3 vai achar um pouco estranho que este Atto 2 seja muito mais discreto, sem aqueles detalhes mais imaginativos que se podem encontrar no Atto 3. No entanto, os materiais utilizados aqui parecem todos de boa qualidade para o segmento e bastante bem montados. E para os mais receosos, até existe aqui um equipamento que é pouco vulgar encontrar nos carros hoje em dia, que é este corta-cintos de segurança em caso de emergência, portanto, colocar aqui, puxar e cortar o cinto, e também um parte-vidros, por assim dizer, portanto, encostar aqui no vidro, empurrar e o vidro estilhaça-se. Enfim, é a BYD a pensar na segurança em caso de acidente. O painel de instrumentos digital tem 8,8 polegadas de diagonal, mas podia ter uns gráficos um pouco mais modernos e, sobretudo, devia ter caracteres um pouco maiores para facilitar a leitura. Aliás, essa é exatamente a mesma crítica que faço aqui ao ecrã tátil central, que tem realmente uns caracteres que são demasiado pequenos. No entanto, além do habitual sistema de rotação que todos os BYD, ou praticamente todos os BYD, têm e que permitem a utilização na vertical ou então na horizontal, consoante as preferências de cada condutor.
Existe aqui uma novidade que realmente vai de encontro a melhorar a facilidade de utilização. Utilizando 3 dedos de uma vez no monitor, se fizermos assim, estamos a aumentar a temperatura do sistema de climatização. Se fizermos para cima, estamos a diminuir. Se fizermos da direita para a esquerda, estamos a diminuir a velocidade do ventilador, e se fizermos da esquerda para a direita, estamos a aumentar a velocidade do ventilador, como se percebe. Enfim, é uma boa ideia para realmente facilitar esta interação com o sistema de infoentretenimento, que nem sempre é fácil. A consola tem 2 andares, tem aqui por baixo uma prateleira muito grande e bastante útil para objetos um bocadinho maiores, e que depois aqui no primeiro andar, por assim dizer, temos o habitual sistema de carregamento sem fios do smartphone, e depois esta zona aqui com um punho de transmissão, ainda aqui com formato um pouco, vamos dizer, à antiga, mas que a mim me continua a agradar em termos ergonómicos. Acho que funciona muitíssimo bem. E depois aqui alguns botões, aqui do lado esquerdo temos o botão para acertar os 2 níveis da regeneração, aqui deste lado temos um botão semelhante para os modos de condução, que são o Eco normal, Sport e o Snow Fields, e depois mais alguns botões aqui de um lado e do outro. A verdade é que este aglomerado de botões acaba por, apesar de alguns serem, enfim, de todos serem físicos, são muito pequenos e acabam por obrigar a desviar na mesma o olhar da estrada. Quanto à posição de condução, ela é relativamente alta para um B-SUV, o volante tem uma pega aceitável, tem também teclas físicas que são relativamente fáceis de utilizar, umas de pressionar e outras de rodar, mas a coluna de direção está demasiado inclinada, o que faz com que o volante não esteja tão próximo da vertical como eu gosto. E isso é algo que não se consegue solucionar aqui com os ajustes, porque são realmente muito pouco amplos, como podemos ver, tanto em altura como em alcance. De resto, o espaço aqui na frente é aceitável, tanto em largura, apesar da consola ser relativamente larga, como sobretudo em altura e, claro, em comprimento. Não há nenhum problema. Vamos ver como será nos bancos de trás. Nos lugares da segunda fila, o espaço para os joelhos é muito bom. O piso é plano e não está muito alto em relação ao assento. O lugar do meio é utilizável por um adulto. Quanto à mala, tem 400 litros de capacidade e um espaço muito generoso sob o fundo, mas não há roda sobressalente. Debaixo do capô também não há um franco, apesar de parecer haver espaço para isso. A baixa velocidade, por exemplo aqui em cidade e utilizando o modo Eco, as primeiras impressões chegam da suspensão, que é realmente bastante confortável. Esta suspensão tem aqui um auxílio precioso dos pneus com medida 215/60 R17, que é uma medida pouco usual para este tipo de SUV. A direção nem sequer é demasiado assistida, mas de facto não transmite grande tato da estrada. O pedal de travão é muito fácil de dosear e a entrega de binário está muito bem feita. É suave, decidida, claro, como em qualquer carro elétrico, mas sem nenhuma brusquidão. Os 2 níveis de regeneração na desaceleração que estão disponíveis aqui neste botão são os 2 pouco intensos e há pouca diferença entre eles. Por isso eu aconselho a utilizar sempre o mais forte quando se conduz em cidade. Passando ao modo normal, ganha-se um pouco mais de sensibilidade no acelerador, mas a diferença não é muita. Em autoestrada, o Ato 2 é muito silencioso, só se notando alguns ruídos dos retrovisores. A velocidade máxima anunciada é de 160 km/h. Mas de facto notam-se algumas oscilações da carroceria típicas dos SUV maiores e mais pesados, efeito da suspensão macia. Aqui já compensa mudar para o nível mais baixo de regeneração. Como habitualmente no teste de consumos do Targa 67, usei o modo de condução Eco, desliguei a climatização e em cidade coloquei a regeneração no nível mais alto. No final do trajeto de teste em cidade, obtive um consumo médio de 11,0 kWh por cada 100 km, um valor muito bom que corresponde a uma autonomia real em cidade de 410 km. Passando para a autoestrada, rolando a 120 km/h estabilizados,
e passando para o nível mínimo de regeneração para aproveitar a inércia nas descidas, o computador de bordo marcou 19,5 kWh por cada 100 km, um valor normal que equivale a uma autonomia real em autoestrada de 231 km. É certo que o Watt2 é um pequeno familiar elétrico sem outras ambições que não sejam servir a família nas suas necessidades do dia-a-dia. Mas um teste no Targa 67 não estaria completo sem uma passagem aqui numa estrada secundária. Liguei o modo Sport aqui no botão da consola e realmente o acelerador ganhou logo um pouco mais de vivacidade. A marca anuncia uma aceleração dos 0 aos 100 em 7,9 segundos, o que é perfeitamente aceitável, tendo em conta o binário de 290 Nm e o peso total de 1570 kg. O Watt2 despacha-se muito bem em reta, com muito boa estabilidade e boa tração. E quando chega à altura de travar, os travões estão realmente à altura das suas responsabilidades. E depois, em curva, mesmo no modo Sport, a direção fica um pouco menos assistida, mas não ganha por isso nada em precisão, nem propriamente em rapidez. Num ritmo rápido, mas sem exageros, o Watt2 consegue manter aqui uma atitude relativamente neutra em curva. Mas, exagerando um pouco na velocidade de entrada em curva, a verdade é que a suspensão deixa o Watt2 inclinar-se razoavelmente em curva e, exagerando um pouco, entramos em subviragem. Repetindo o exercício com menor velocidade de entrada em curva, mas uma desaceleração brusca quando já se está a curvar, sentimos a traseira aqui a deslizar um pouco, há aqui muita inclinação lateral, o ESC também entra em ação, enfim, é um exercício que realmente não apetece repetir e percebe-se perfeitamente que não foi para isto que o Watt2 foi pensado. O Watt2 consegue complementar muito bem a oferta da BYD no segmento dos B-SUV. Com dimensões relativamente compactas, ele consegue oferecer razoável autonomia em cidade, muito espaço a bordo e bastante conforto. Só não lhe peçam para ser o B-SUV mais divertido de guiar do segmento, pois essa de facto não é uma das suas prioridades. O que é sempre uma prioridade são os filmes aos testes que fazemos aos mais variados automóveis à venda em Portugal. Por isso, se gostou deste teste, não deixe de o partilhar. Não se esqueça também de subscrever o canal e de ativar o sino das notificações. E é tudo. Até ao próximo teste do Targa 67.